Olha só o que diz o Salmo de número 23, uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode dizer comigo: o Senhor é o meu pastor, mas diga isso não simplesmente de boca para fora. Diga isso e tenha no coração a sua vida nas mãos de Deus, tenha no coração a sua vida sendo controlada por Deus mais do que nunca a partir de hoje. Lembre-se que não tem jamais vitórias sem lutas e que você vai precisar passar pela luta. Lembre e traga conforto para a sua alma que você possivelmente vai até passar pelo vale da sombra e da morte, ou o vale da sombra da morte. Lembre que você chorou e você possivelmente ainda vai chorar muito. Nós não podemos fantasiar a nossa vida. A vida é a vida. Não podemos trazer aqui uma vida romântica, cheia de flores. Não, a vida é dureza. Não tem como a gente querer minimizar, não. Então, diante de tudo isso que você já passou, está passando e vai passar, se você pode agora, de forma muito reflexiva, você dizer: o Senhor é o meu pastor. Quando você diz isso, você está dizendo assim, eu tenho um dono, eu tenho alguém que é responsável por mim. Quando você diz isso, você está dizendo assim, eu tenho um patrocinador. Pastor Júnior, quando eu digo isso, pastor, é como que eu estivesse dizendo, né, pastor, assim, como se eu estivesse dizendo assim, tem alguém que me banca. Pronto, numa linguagem bem da gente. É como se você estivesse dizendo assim, pastor Júnior, eu sei que tem alguém que pode e vai preservar o melhor para mim. Eu não sei, pastor, qual é o meu melhor. Eu não sei nem pedir. E a verdade é, irmãos, que graças a Deus que Deus não atende tudo que a gente pede, não é? Vamos ser sinceros. Graças a Deus. Eu tinha uma queixa na minha adolescência, algo que eu queria muito, sabe? E na minha inocência espiritual eu fiz jejum. Foi os primeiros contatos que eu tive com o jejum, com uma entrega. Eu acho que eu tinha o quê? 14, 16 anos por aí. Rapaz, eu tinha tanta convicção na minha alma que isso ia acontecer. Tanta convicção, uma pureza tão grande no meu coração que isso ia acontecer porque era meu sonho e tal, e tal, e tal. E isso não aconteceu. Eu fiquei frustrado. E olha que a verdade é que essa frustração não passou assim não, viu? Eu trouxe comigo até um dia desse. Mas eu trouxe comigo por causa da minha falta de entendimento e humildade diante de Deus.
E do nada eu parei, pensei nessa situação, ainda com aquele sentimento de mágoa de Deus. Olha só. É porque a gente tem que ser sincero, né, irmãos? Uma mágoa mesmo, porque, meu Deus, e chegou assim na minha cabeça, disse, eu comecei a pensar, disse, mas graças a Deus que Deus não me atendeu. E como é que eu trago comigo essa queixa de Deus até hoje? Meu Deus, Ele é realmente o meu dono, o meu pastor. Que coisa boa que Ele não me atendeu. Que coisa boa que Ele não fez. Que coisa boa que Ele não ouviu a minha oração. Mas as minhas queixas permaneceram de forma tola. Tolice. Tolice, 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 tolice. Eu não sei se você consegue alcançar agora, neste momento de devoção, de oração, ou lembrar de alguma coisa que você pediu tanto a Deus, quis tanto, e Deus não fez. E você vai agradecer a Ele porque Ele não fez. Você vai agradecer a Ele porque Ele não fez. Pode ser justamente o que você pede hoje, está nessa mesma condição. O melhor é que Deus não faça. Eu não sei. Eu não sei. Uma coisa eu peço a Deus por mim e por você. É que Deus nos dê um coração sábio. Que o Senhor retire da nossa vida esse orgulho, essa sensação de que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. E quando eu falo isso, eu fico sorrindo porque, irmão, às vezes a gente fica com vergonha até da gente mesmo, constrangido. Mas eu digo a você, vale a pena você confiar no seu pastor, no seu dono, no seu patrocinador, no seu cuidador, no seu guia. O Salmo 121 diz que ele é o nosso guia, que não dorme, não tosqueneja. Mesmo que você esteja passando pelo deserto, é função do pastor acompanhar a ovelha no deserto, até porque para chegar no manancial de águas vivas, ou no manancial, no pasto verdejante, a ovelha tem que passar pelo deserto. Essa imagem está na minha cabeça de forma muito fixa. O pastor leva a ovelha até o lugar de descanso, mas até chegar no lugar de descanso tem vale, tem montanhas, tem vale da sombra da morte, tem deserto. Então, pastor, eu estou aqui, pastor, para evitar tudo isso. Não tem como evitar isso. Não tem como evitar isso. Tem como evitar você ser envergonhado e você ser vencido pelo deserto e pelo vale da sombra da morte. Aí tem como, é o que a gente está fazendo agora, crescendo, orando. A gente não vai ser vencido. Nós não iremos ser vencidos. Ou não seremos vencidos. Agora, evitar passar pelo vale, eu não acredito, não. A gente tem que passar. Isso é natural. A gente vai tirar um fino, mas também não vai acontecer nenhum dano. Não é? A gente vai passar momento de aperto de torar. A gente vai pensar que não consegue, mas consegue, porque é um deserto. A gente vai chegar lá nos pastos verdejantes, como diz o salmista Davi, águas tranquilas, pastos verdejantes ou pastos verdes. Deitar-me faz em verdes pastos, é isso. É o lugar de descanso, é o lugar... Cheguei. Agora a trajetória a gente vai ver tudo que a gente não quer ver. Escutar o que a gente não quer escutar. Se deparar com coisas que a gente não quer se deparar. Mas a certeza é que nós teremos um resultado. E esse resultado é vitória. Vitória. O Senhor é o meu pastor.